A estrada rangia sob os pneus do carro enquanto Dennis apertava os dentes, sentindo cada solavanco na estrada de terra como um golpe na consciência. O que diabos ele estava fazendo ali, afinal? A cidade ficava cada vez mais distante e com ela qualquer vestígio de bom senso. A estrada serpenteava entre as árvores como se tivesse sido traçada por um motorista bêbado em noite de lua cheia, e a cada curva, a pergunta martelava mais forte. Por que raios ele tinha topado aquela loucura? No banco de trás, sem o menor pudor, Júlia e Sasha se entrelaçavam como se o mundo fosse acabar dali a 5 minutos. Do lado direito, Leca desfrutava de massagem nas costas ministrada por Natália, que com o cinto desabotoado e o corpo inclinado para frente parecia mais interessada em explorar cada centímetro do amigo do que na paisagem lá fora. Dennis entendia os amigos, afinal, quem não sonharia? Com 2 dias longe do asfalto queimando os pés, longe dos pais que espiavam cada passo como falcões, prontos a cair de pena se descobrissem que os filhos tinham uma vida além dos livros da faculdade. 2 dias de liberdade absoluta onde o único compromisso era curtir até não aguentar mais, entre risadas, bebidas e lençóis amassados. Mas e ele? Com seus 19 anos recém-completados, Dennis ainda não tinha sequer uma namorada para chamar de sua. Não que estivesse sozinho. Tecnicamente tinha 4 companheiros de viagem, mas era aquele tipo de solidão que arde mais do que a ausência total, a solidão de quem está no meio da multidão e, mesmo assim, se sente invisível. Pior, era o único solteiro do grupo, o eterno terceiro a sobrar, só que dessa vez em dose dupla. Como se não bastasse, ainda por cima era sua casa, seu carro, ou melhor, o carro do pai, um grande emprestado e nem mesmo a casa era dele de verdade. Um chalé herdado pela mãe, abandonado há anos depois que os avós faleceram e que os pais se recusavam a vender, mesmo que o valor daria para comprar uma BMW 0 km. Foi seu pai que construiu com as próprias mãos, justificava a mãe teimosa. Não vou deixar estranhos morarem aqui. Como se a casa, esquecida e apodrecendo a céus abertos, fizesse mais sentido do que um carro que pelo menos ele poderia usar para impressionar alguém. E como se a humilhação não fosse suficiente, ainda tinha que bancar o anfitrião, enquanto os outros dividiam as despesas da carne e da bebida entre os 3 casais. Sim, casais, porque até nisso ele era o excluído. Dennis arcava com tudo sozinho. Pior, arcava e ainda via a comida sumir na boca alheia. Olhou de esguelha para Leca. Um armário de músculos que mais parecia um urso saído do hibernação. O cara era campeão regional de boxe, e quem já tinha ousado discutir com ele? Um pobre coitado, com uma medalha de prata e uma concussão de brinde. Ei, segurem as ondas aí! Rosnou Dennis, quase perdendo o controle quando Natália, em um movimento desastrado para beijar Leca, esbarrou com a cabeça no cotovelo dele. Ainda falta muito? Perguntou Sasha impaciente, enquanto as mãos não paravam de explorar a namorada. Uns 10 minutos, respondeu Dennis secamente. Você é o rei da imprecisão, hein? Riu Júlia, sacudindo os cachos. Meia hora atrás, você disse que faltava meia hora. Há 1 hora falava que era 1 hora. É verdade, endossou Sasha. Ontem ainda jurava que a gente ia hoje. Não dá pra confiar em você, cara. Dennis ignorou as provocações. Seu foco agora era encontrar a entrada escondida entre a vegetação densa, quase imperceptível para quem não conhecia o caminho. Um erro de cálculo, e eles passariam direto. Foi no último segundo que avistou a clareira. Virou o volante com tudo e o carro mergulhou no túnel de galhos que chicoteavam o teto e as janelas, deixando marcas que fariam o pai de Dennis ter um treco. De repente a floresta se abriu como um palco, revelando o espetáculo. O rio, dançando sob o sol, jogava reflexos dourados nas ondas, que se quebravam em milhares de estrelas líquidas. Mais adiante, uma língua de areia dourada cortava a água, formando uma piscina natural de superfície tão lisa que parecia um espelho. A areia, fina e quente como pó de ouro, contrastava com a grama esmeralda da margem, como se a natureza tivesse traçado uma linha divisória entre 2 reinos, o das águas e o da terra. Encalhada na praia, uma canoa antiga meio enterrada na areia, parecia guardar segredos de outras eras, enquanto o céu se repetia nas águas paradas com uma nitidez tão perfeita que dava para duvidar qual era o reflexo e qual era a realidade. E lá estava ele, o chalé. Não um palacete, não uma choça, mas uma daquelas casas que parecem sair de um cartão postal, das que fazem o peito doer de saudade de algo que nunca se viveu.
paredes de tijolos vermelhos escuros, quase engolidas pelo manto de era que se mexia ao sabor do vento, como se a própria casa respirasse. As janelas largas e baixas piscaram com o farol do carro como olhos curiosos, observando os visitantes. O telhado, levemente curvado pelo tempo, ostentava uma chaminé enegrecida que prometia noites quentes ao lado de uma lareira crepitante. Silêncio só era quebrado pelo murmúrio das folhas, o chapinhar distante de peixes e o zumbido de um besouro perdido entre as hortelãs do jardim. Que lugar incrível! Suspirou Natália, quebrando o encanto. Desculpa, Denis, mas seus pais são os loucos por não virem aqui, resmungou Leca, esticando os braços, como se quisesse abraçar a paisagem toda. Loucos mesmo, concordou Denis com um sorriso torto, enquanto algo quente e inesperado se mexia dentro dele. Talvez não fosse tão ruim assim saber que, no fundo, os amigos valorizavam aquele pedaço de história. Será que tem sereia aqui? Perguntou Júlia, sonhadora. Não faço ideia. Deu de ombros Denis. Mas mosquitos com certeza. Eles é que vão te contar tudo no final da noite. O carro parou no pátio de pedras, onde a natureza já começava a reclamar seu espaço. Gramíneas brotavam entre as rachaduras e as janelas carregavam a poeira de anos de abandono. Era estranho que o lugar ainda estivesse de pé, intacto. Poderia ter virado alvo de vandais, moradores de rua, ou até dos moleques da vila do outro lado do rio. Mas não. Como se o tempo tivesse poupado aquele canto só para eles. Leca foi o primeiro a descer, um gigante de ombros largos e pescoço curto, que mal cabia no banco de trás. Mal pisou no chão, Natália já se jogava nele. Me deixa esticar as pernas, cara, bufou o boxeador, afastando-a como se fosse um inseto chato. Fiquei todo travado nessa viagem. Denis observava a cena, tentando ignorar o peso na consciência. Afinal, por que tinha trazido aquele bando até ali? Mas pela primeira vez em horas, uma resposta começava a tomar forma. Talvez, só talvez, não fosse tão ruim assim ser o dono daquilo tudo, mesmo que fosse só por um final de semana. O boxeador coçou a nuca, já imaginando um jipe mais espaçoso na próxima viagem, ou então, quem sabe, nem ir mais a lugar nenhum com aquele pessoal. Denis rangeu os dentes, contendo a irritação. Puxa vida! Tinham pegado Lexa bem na porta do prédio, acomodado sua bunda no banco sem um solavanco, entregue o cara inteiro no destino, e ainda assim o grandalhão reclamava. Que fosse a pé da próxima vez, então. Sania, percebendo o humor do amigo, deu um tapinha conciliador em seu ombro. Deixa pra lá, ele é assim mesmo. Na verdade, o Lexa não pensava nada daquilo, só mantinha com esmero a fachada de brutamonte sem neurônios como convinha a um boxeador de respeito. Não deu tempo para o grandalho relaxar. Natália já revirava o porta-malas, dobrada ao meio, sem se importar que uma rajada de vento levantasse a saia até a cintura, expondo para o mundo as curvas esculpidas em um fio dental minúsculo. Lexa, aqui! Ordenou a loira, num tom que não admitia réplica. Ai, tô indo, suspirou o boxeador, revirando os olhos como se carregasse o peso do mundo. Em segundos já penduravam nele duas malas, as dele e a de Natália. A garota enfiou em suas mãos 2 sacos de comida de cada lado, coroando o monte com uma caixa de cerveja. Para, comandou ela quando ele tentou se virar para casa. Esqueceu alguma coisa? Ainda vai me morder, seu animal, resmungou Crepes. Ah, a bolsa da Juca. Pega, assentiu rápido Sania, sabendo que se recusasse, a tarefa cairia sobre ele. A loira pendurou mais um peso no braço do boxeador. Vou te cobrar por isso, rosnou Lexa entre os dentes, passando cambaleante pelo grupo curvado pelo fardo. O que tá todo mundo parado? Tão esperando o convite? Continuou Natália a dar ordens. Denis, abre a casa, as meninas vão se trocar e depois preparam a comida. E depois vão se jogar na água, completou Juca, rebolando. Beleza. E o que a gente vai comer? Perguntou o grandalhão, largando a carga na varanda. Vocês têm 5 quilos de carne aí, seus homens, lembrou a morena. Fazem um churrasco. Isso é coisa de macho, a gente não vai atrapalhar, reforçou Natália. Claro, né? Suspirou. Lexa, carrega as malas, faz a comida, e depois ainda tem que. E não tem que. Nada, cortou Denis piscando. Pra que você tem essas mãos? Ou seja, tudo. Sozinho de novo, torceu o nariz Sania. Denis afastou com um graveto as teias que vedavam a entrada e retirou o cadeado enferrujado. A porta rangeu, revelando o interior exatamente como ele guardava na memória.
O armário antigo, com o verniz rachado pelo tempo, abrigava no topo um televisor de tubo monumental coberto por uma toalha de renda amarelada. Sobre ele, uma vasija de cristal pesada com flores secas que há décadas não viam água. O ar cheirava a poeira e saudade, como se as paredes tivessem absorvido o eco de risadas, que nunca mais voltariam. O assoalho de madeira gemia a cada passo, denunciando cada movimento. No canto da sala, um sofá maciço estofado em tecido áspero que arranhava a pele, exibia os braços gastos até o osso e as marcas profundas de quem já se foi. Ao lado, uma mesa redonda, coberta por uma toalha plástica amarelada, manchada por anéis de copos e vestígios de jantares que ninguém mais limpou. Nas janelas, vasos com plantas murchas erguiam galhos retorcidos como ossos, a terra rachada transformada em pedra. Nas paredes descascadas, onde o papel de parede desbotado mal deixava ver o desenho original, destacavam-se retângulos mais claros, os fantasmas das fotos, que a mãe levará para o apartamento na cidade, mas não todas. Algumas ainda resistiam, presas em molduras de madeira barata. Caramba, assobiou Sania, parando diante de uma delas. Dennis, era você? Putz, como você era gordinho. Mas, que fofo, comentou Natália, inclinando a cabeça. E essa aqui, quem é? Perguntou Lexa, cutucando outra foto com o dedo grosso. Dennis cobriu a boca, contendo um espirro provocado pela poeira. Minha mãe. Puta que pariu, tua mãe era gata. Elogiou o boxeador, admirado. Ei! Natália deu um tapa na nuca dele. Só eu sou gata aqui, entendeu? Tá bom, você é a única, garantiu Lexa, levantando as mãos em rendição. E essa? Dennis se ergueu na ponta dos pés para espiar por sobre o ombro do amigo. A foto, amarelada e com as bordas esgarçadas, parecia ter sobrevivido a décadas de esquecimento. Os tons desbotados do preto e branco se fundiam em manchas difusas, e nos cantos a umidade deixara marcas de ferrugem, provavelmente tirada em frente à casa dos pais, o azulejo soviético no rodapé, quadrados perfeitos e impessoais e as janelas do térreo, gradeadas, encobertas por cortinas azul claras com estampas desbotadas pelo sol. Em primeiro plano, uma jovem segura contra o peito um embrulho apertado, um bebê. Seus olhos, grandes e abertos para o mundo, brilhavam com uma luz que o tempo não apagara. Ao lado, um homem de bigode, mangas arregaçadas até o cotovelo, apoiava a mão rústica no ombro dela. A imagem transmitia uma felicidade tão genuína que por um instante aliviou o peso que Dennis carregava desde que cruzara aquele limiar. Mas havia algo mais ali, uma sombra nos sorrisos, o fantasma de uma época em que a liberdade era um luxo, em que pessoas desapareciam por um gole de refrigerante estrangeiro, como o decano costumava contar nas aulas. Não faço ideia, Dennis deu de ombros, a voz menos firme do que gostaria. Acho que parece com a minha mãe, mas será que são seus avós? Arriscou Natália. Não, tenho avós, não, rebateu ele rápido demais. Quero dizer, tive, claro, mas não são. Eles? A hesitação traiu sua incerteza. Murmurou Juca, erguendo uma sobrancelha cheia de significado. Bom, fiquem aí se matando de curiosidade. A gente vai se trocar. Os rapazes saíram a contragosto, deixando para trás o sussurro das garotas e o farfalhar de tecido sendo tirados. Lexa, irritado, rasgou com o dedo a embalagem plástica de uma lata e, imprudente, aproximou os lábios. O resultado foi previsível. Um jato de espuma, como um gênio, liberto após milênios de cativeiro, explodiu em direção ao teto da varanda, deixando uma mancha úmida. A avalanche branca desabou sobre o boxeador, encharcando da cabeça aos pés, respingando Dennis e Sania e se espalhando pelo chão de tábuas, formando uma poça borbulhante. Caralho, seu idiota! Xingou Dennis, sacudindo a camiseta. Deve ter mexido tudo no porta-malas. Puta que pariu! Praguejou Lexa, enxugando o rosto. Tem geladeira aqui? Tem, mas tá desligada. Até esquentar. Quer dizer, esfriar. Já vai ser noite, explicou Dennis. Joga a caixa no rio, sugeriu Sania. Lá tá gelado. Boa, animou-se Lexa. Por isso que você joga xadrez, Dennis. O quê? O dono da casa estalou de repente. O que é, Dennis, agora? Eu que dirigi a porra da viagem toda. Deixa o cara descansar. Tá, calma, acenou o boxeador, pegando a caixa. Eu mesmo levo. Ele desceu a trilha coberta de mato em direção à água que brilhava entre as árvores. Filho da puta! Seu grito ecoou segundos depois.
Deixa, segurou Dennis o impulso de Sania de correr em ajuda. Lá sempre teve urtiga perto da água, e ele tá de short e chinelo sem meias. Sania esboçou um sorriso irônico, deixando o amigo para trás. O dono da casa cutucou com um estalo a fechadura enferrujada da porta torta do barracão. A madeira rangeu, resistindo com relutância, até que se abriu diante dele um reino de coisas esquecidas. O ar dentro era espesso, saturado pelo cheiro de ferro velho, umidade e algo mofado, como se o tempo ali tivesse parado uma década atrás. O machado pendia logo na entrada. Seu cabo, escurecido pelo suor e pelos anos, estava coberto por teias de aranha como se vestisse uma mortalha de poeira. Mas a lâmina avermelhada pela ferrugem ainda guardava o fio afiado de outros tempos. Sania entregou a ferramenta à Sokka, que a segurou com um ar de quem acabará de receber uma espada lendária, e começou a revirar o amontoado de tranqueiras em busca da grelha. Encontrou uma caixa de parafusos oxidados, um baú de conexões hidráulicas e vedações, uma bateria abandonada, latas de tinta seca que chacoalhavam como chocalhos ao menor toque. Suas mãos afundavam camada após camada de poeira, ressuscitando à luz do dia os fragmentos de uma vida passada. Restos deixados por donos anteriores que parecia se preparavam não para um verão, mas para um cerco eterno. Ou quem sabe para o apocalipse zumbi. Dennis parou por um instante, imóvel, perdido em pensamentos sobre aqueles estranhos que haviam acumulado tamanha parafernália como se o mundo fosse acabar amanhã. Mas sacudiu a cabeça. Agora o que importava era a grelha. E então? Eureka! No canto mais remoto, atrás de uma carroça improvisada feita com partes de um carrinho de bebê e peças de bicicleta, estava a bolsa de lona encharcada de memórias. Ele a reconheceu na hora. Era aquela mesma onde guardavam a grelha desmontável dos churrascos de família. Sempre perfeitos, suculentos no ponto certo, nunca ressecados. A cena se reconstituía viva em sua mente, ele próprio, ainda garoto, vibrando com as férias de verão e a liberdade de não ter que acordar cedo para a escola. Ao lado, a mãe arrumando pratos com aquele barulho característico. O pai, satisfeito, erguendo um copo de samogon com um grunhido de aprovação. E então, Dennis franziu a testa, esfregando o rosto com as mãos empoeiradas. Havia mais alguém que fazia o churrasco. Com certeza não era o velho, o homem mal conseguia esquecer a pizza no micro-ondas sem chamar a mãe para ajudar, achando que tinha botão demais. Tampouco era ela que só cuidava das saladas. Chale era coisa de homem, como as garotas haviam notado com um sorrisinho malicioso. Que então? A testa de Dennis se contraiu até doer, mas a memória teimava em permanecer turva, como se aquele personagem, ou aqueles personagens, tivessem sido apagados da foto. Um vazio incômodo. Den, tu morreu aí dentro ou tá só fingindo? A voz de Sokka o arrancou do transe. Já vou, respondeu, agarrando a bolsa com a grelha e os espetos amarrados com barbante que encontrou ao lado. Ao sair do barracão, deu de cara com o próprio reflexo na vidraça, teias de aranha nos cabelos, uma camada uniforme de poeira cobrindo o rosto e roupa. Tá bom, pensou. A gente se lava no rio, e a mãe lava a roupa depois. Enquanto isso, o subtil Sokka, cujo físico enganava, pois já havia reduzido a lenha a lascas com uma precisão de lenhador profissional, não demonstrava sinal de cansaço. Seus braços musculosos subiam e desciam em ritmo hipnótico, gotas de suor escorrendo pelas têmporas, mas o rosto transmitia puro prazer. Provavelmente, imaginava estar esmagando orcs em Warcraft. Ou melhor ainda, esquartejando a historiógrafa que, além de ser sua orientadora, era a maior chata do departamento, e da qual, pasme, ele ainda não havia entregue o trabalho final. Ei! Protestou Dennis. Pra que tanto? Não vamos queimar hereges, cara. O amigo congelou no meio do golpe, o machado erguido acima da cabeça como a espada de um carrasco em dúvida. Desculpa, irmão, e arfou, enxugando a testa com a manga. Não sei quanto precisa. Normalmente é o teu velho que faz o churrasco. E então ele engasgou, porque foi exatamente naquele momento que Juca e Nataka desceram os degraus. As duas em biquínis tão mínimos que seria mais honesto chamá-los de amostras grátis de maiô. Juca esguia e atlética com um piercing cintilante no umbigo que chamava atenção para o abdômen liso como mármore. Nataka também esbelta, mas com curvas generosas, quadris que balançavam com uma cadência hipnótica a cada passo, seios cheios testando a resistência das finas alças do biquíni.
Seus corpos irradiavam um convite silencioso. E elas sabiam disso. Cada movimento era calculado, lento, sensual, consciente de que todos os olhos estavam colados nelas. Cara, sussurrou Dennis, a voz rouca. Baixa esse machado antes que tu corte alguma coisa importante. Saka engoliu em seco, os lábios de repente secos. Juca, será que isso não dá pra gente subir pro segundo andar primeiro? Gaguejou. Não, não, cortou ela, balançando o dedo com um sorrisinho malicioso. Primeiro a gente se molha. Depois vem o doce. Com risadas desafiadoras, as duas corraram em direção ao rio. Os garotos ficaram paralisados até que os gritos indignados das moças, assim, a urtiga, os despertaram do torpor. Em questão de segundos, roupas voaram pelo ar, e logo estavam só de sunga, atirando-se atrás das garotas como lobos atrás de uma presa. Juca e Nataka, jogando as toalhas na areia quente, foram as primeiras a mergulhar nas águas azuladas, desaparecendo em um turbilhão de gotas brilhantes. Saka não hesitou, seguiu-as como um míssil. Dennis, porém, avançou com cautela, estremecendo ao primeiro contato com a água fria. Entrava devagar, como se negociasse uma trégua entre o calor do dia e o frescor do rio, dando tempo ao corpo para se adaptar à mudança. Que porra é essa, mané? Provocou Saka. Tás entrando como uma tartaruga. Grávida? A resposta veio na forma de um jato d'água que explodiu no ar, gotículas geladas, caindo como agulhas sobre a pele quente. Dennis estremeceu, gritou, e então se entregou mergulhando de cabeça. Em menos de um minuto já estava integrado ao grupo, rindo e chapinhando como se nunca tivesse hesitado. Ali o rio fluía preguiçosamente, contornando a curva da margem com uma lentidão quase cômica. Bastava alguns leves movimentos com os dedos para, deitado de costas, permanecer no mesmo lugar, um truque mágico. Fingir-se rendido à correnteza, deixar que ela o leve e então, com um quase imperceptível ajuste, enganar. Lá, permanecendo exatamente onde estava, frente às toalhas abandonadas na areia. O tempo na água tinha outra medida. Podia ter se passado uma hora, talvez um pouco. Mais, talvez menos. O que importava era que ninguém queria sair. As almas se agarravam àquele azul, ao murmúrio das ondas, ao farfalhar das asas dos pássaros sobre suas cabeças. Mas a fome e a sede, traidores, os empurraram de volta à margem. Ironia das ironias, morrer de sede rodeado por uma infinidade de água que nascia num horizonte e desaparecia no outro, indiferente. Satisfeitos, deixaram para trás pegadas molhadas na areia, marcas que o sol secaria em questão de minutos, enquanto o rio, impassível, seguia seu curso, levando consigo os risos, as gotas, um pedaço daquele verão. Agora é que era, hein? Suspirou Saka, secando-se com a toalha de Juca, os olhos ainda perdidos na direção das garotas. Tá faltando o quê? Ué, Dennis deu de ombros. A grelha tá aqui, a lenha tá pronta. Só falta espetar e grelhar, completou Juca, colando-se no namorado com um sorrisinho. Depois ele balançou a cabeça. Primeiro a gente come. E assim o grupo voltou à casinha, cada um assumindo seu papel na operação. Os rapazes com a missão mais nobre, acender a fogueira e alimentar as brasas até que os carvões ficassem no ponto certo. As garotas, entre risadas e provocações, cortavam frutas, preparavam os espetos de carne e temperavam as saladas enquanto lançavam olhares avaliadores e promissores na direção dos homens. O sol, exausto após um longo dia de verão, começava a se render ao horizonte, pintando o céu em tons de vinho e fogo. E com a noite chegavam seus fiéis e seus inseparáveis companheiros de verão, os mosquitos, audazes e insaciáveis. Voavam em esquadrões furiosos, zumbindo nos ouvidos como pequenos aviões de guerra, enquanto suas picadas deixavam marcas vermelhas de conquista nas peles expostas. Sasha e Dan, sem perder tempo com hesitações, puxaram os moletons de mangas compridas sobre os braços, como se vestissem armaduras contra o cerco alado. Mas, como sempre, a vaidade falou mais alto que a pragmática. Suas pernas longas, bronzeadas e impecavelmente depiladas, permaneceram à mercê dos vampiros alados, oferecidas como um banquete irresistível. A cada minuto, às vezes, a cada segundo, um tapa ecoava no ar, premiando a teimosia dos invasores com uma morte instantânea. Basta! Gritou Yuka de repente, saltando do tronco que lhe servia de banco. Chega, me encheram o saco. Ela virou-se para Sasha, os olhos brilhando com uma mistura de desesperança e súplica. Querido, na minha bolsa tem um spray contra mosquitos. Pega pra mim, por favor?
O xadrezista arrancou o olhar dos espetos de churrasco, já dourando com uma crosta apetitosa sob o calor das brasas. Seus olhos, hipnotizados pela dança das chamas, demoraram a se ajustar à realidade. Qual bolsa? Perguntou, a voz arrastada, como se emergisse de um sonho. A grande, ultramarina, repetiu, levantando-se. Com relutância, Sasha desapareceu dentro da casa, e logo se ouviram os passos incertos, o estalo das luzes sendo acesas, o farfalhar de tecidos sendo revirados. Minutos se passaram, antes que a porta se entreabrisse, revelando sua expressão confusa. Yuka, ultramarina, é que cor mesmo? Azul, riu Nataka, virando os espetos com destreza. Azul escuro, quase, como mar em noite de lua cheia. Asterisco. Ah, tá. Ele coçou a nuca, olhando para as duas bolsas que trouxera, uma esportiva volumosa com alças largas, outra menor, mas igualmente abarrotada, os zíperes prestes a estourar. Só que tem duas azuis aqui. Ai meu Deus, a Yuka sacudiu os cachos em desespero. Traga as duas antes, que eu vire um buffet ambulante. Seu tom era tão cortante que até os mosquitos pareciam ter recuado, confusos, como se questionassem se aquela presa ainda valia o risco. De volta à casa, Sasha emergiu curvado sob o peso das duas bolsas. Na penumbra do entardecer, um olho menos treinado não distinguiria as nuances, mas aquele não. Era um olho comum. Era o olho de uma mulher. Essa? Apontou Yuka, cravarando o dedo na bolsa maior. Ultramarina. A outra é safira. Você tá de brincadeira, né? Sasha franziu a testa, alternando o olhar entre as duas. Eu sou daltônico, ou vocês é que inventam cores? E a outra então é de quem? Resmungou, como se a lógica pudesse salvá-lo daquele labirinto cromático. Não é minha. Bufou Nataka, ajustando uma mecha rebelde. A minha é fúcsia. O quê? Explodiu o xadrezista, jogando as mãos para o alto. Gente, existe cor normal nesse mundo? Vermelho, amarelo, verde. No máximo azul. De onde vocês tiram essa fúcsia? E o que diabos é isso? Asterisco. Yuka rolou os olhos, suspirando como se explicasse o óbvio a uma criança. Fúcsia, Sasha, é um tom entre coral e roxo. Se você não sabe, definitivamente é daltônico. Ele passou a mão pelo rosto, exausto. Bem, essa aqui é sua. Apontou para a bolsa. Menor. Não. O anfitrião balançou a cabeça. A minha é preta. Isso. Sasha celebrou como se tivesse ganho uma partida. Cor normal. Preta. Não essa porcaria de azul claro com bolinha ou sei lá o que, asterisco. Dan, que até então observava a discussão em silêncio, de repente tenso. Espera aí. Sua voz foi lenta, calculada. Se não é minha, não é sua, nem das meninas. Quem é essa bolsa? E eu que sei. Sasha deu de ombros. Na sua casa, você que mora aqui. Chega de discussão. Nataka cortou o ar com as mãos como se afastasse. Uma nuvem de bobagens. Abre e vê o que tem dentro. Aí a gente descobre. Com um resmungo, Sasha puxou o zíper e escancarou a bolsa. Os quatro se inclinaram, espiando o conteúdo. No topo, roupas dobradas com descuido, jeans. Gastos, shorts amassados, camisetas com estampas rúnicas e um par de sungas enroladas. Mais abaixo, chinelos embrulhados em plástico como se guardassem um tesouro frágil. Nada que revelasse o dono. Ao menos um documento, murmurou Dan, revirando os bolsos internos. Até que seus dedos encontraram um crachá de identificação estudantil amarelado nas bordas. Alexandre Dmitrievich Kabanov, leu, virando o plástico contra a luz. Olha só. Sasha. É do nosso curso. Que cara de porco, riu o xadrezista arrancando o crachá das mãos do amigo. A família Kabanov não poderia ter escolhido sobrenome melhor. Parece um javali. De verdade. O documento rodou de mão em mão. Que rosto, estremeceu a loira, examinando a foto, nem o do Kikimura teria coragem de flertar com isso. Dan retorceu os lábios, mergulhando a mão em outro compartimento. Dali, emergiram 3 caixas de preservativos, 12 unidades cada. Planos ambiciosos, esse. Kabanov comentou, erguendo as sobrancelhas. Yuka cruzou os braços, encarando os dois com desconfiança. Tá bom. Meninos, seu tom era de advogada em um tribunal. Confessem. Isso é uma pegadinha. De quem é essa bolsa? Juro que não faço ideia. Dan levantou as mãos. Nunca vi esse Kabanov na vida, eu também não. Sasha confirmou, coçando a nuca. Bem, será que algum parente seu deixou isso aqui? Um primo escondido? Um irmão secreto? Provocou. Nataka rindo. Ah, claro.
E daí você vai dizer que é gêmeo? Dan revirou os olhos. Mas, provável que seja de algum parente distante que veio pro enterro da vovó e esqueceu a bolsa. Mas os preservativos sacudiu a cabeça. Isso já é mistério demais até pra mim. Sasha, sem pensar duas vezes, enfiou as caixas no próprio bolso. Bom, justificou, ignorando o olhar reprovador de Dan. Não vai se estragar, né? As garotas trocaram um olhar. Dan suspirou fundo, pressentindo que a noite tomaria um rumo bem diferente do planejado. Foi então que o grito de Yuka rasgou o ar, eletrizando a todos. Tá queimando! Berrou, batendo as mãos como se pudesse apagar o fogo com telecinesia. Os rapazes se lançaram em direção à grelha onde as brasas abandonadas haviam se rebelado. Chamas lambiam os espetos, carbonizando a carne suculenta em pedaços negros. Sasha, sem hesitar, agarrou os espetos com as mãos nuas. A dor queimou seus dedos, mas ele cerrou os dentes, não era hora de reclamar. Dan, ágil, pegou uma garrafa de molho e jogou sobre as chamas que chiavam e dançavam ainda mais altas, antes de finalmente recuarem. Primeiro round sempre sai errado, Dan coçou a nuca, culpado. Relaxa, Sasha deu um tapa amigável em suas costas, embora a frustração transparecesse em sua voz. Ainda temos carne de sobra. Que tal uma cerveja pra esquentar os ânimos? Tinha umas no porta-malas, se ninguém tirou. Asterisco. Deixando as garotas em missão de salvamento do jantar, os dois se dirigiram ao carro. Na escuridão, o veículo parecia uma sombra hostil. Dan destrancou o porta-malas com um estalo, e o vazio os recebeu como um tapa na cara. Onde deveria estar a caixa? Gelada, só havia espaço vazio. Não pode ser. Sasha iluminou o compartimento com a lanterna do celular. Nenhum vestígio de latas, nenhum brilho de alumínio úmido. Talvez já tenham descarregado. Asterisco, sugeriu Dan, sem convicção. Mas depois de revirar a casa, a varanda e até os cantos mais improváveis do terreno, a verdade se impôs cruel. A cerveja havia desaparecido. Isso não faz sentido. Dan balançou a cabeça, incrédulo. A gente não saiu daqui. Você foi no galpão buscar o machado e a grelha. Asterisco, lembrou Sasha, cruzando os braços. E daí? Dan rebateu. Não ia roubar a caixa inteira. No máximo, uma lata. Mas, pra quê? Tinha cerveja aqui. Asterisco. Mesmo assim, checaram o galpão. Claro, não havia sinal das bebidas. Perdidos absortos em pensamentos sombrios, os amigos voltaram para a churrasqueira e, então seus narizes tremeram em uníssono. O cheiro do churrasco finalmente, dominado pela habilidade das garotas, invadiu o ar. Carne carbonizada por fora, suculenta por dentro, exalando um aroma tão intenso que fez a saliva jorrar e os estômagos roncarem de antecipação. Vamos pegar a mesinha da varanda e colocar aqui debaixo da macieira, sugeriu Yuka, varrendo com o olhar o canto sombreado do quintal, onde os galhos da árvore antiga formavam um dossel acolhedor de folhas. Não faz sentido ficarmos trancados dentro de casa num dia desses. É verdade, apoiou Nataka, já se levantando. Pra que natureza se agente? Vai se esconder entre quatro paredes? Sem hesitar, os rapazes agarraram a leve mesa de vime para descê-la da varanda. Mas mal deram o primeiro passo, algo tilintou debaixo do pé de Dennis. Ele tropeçou, quase deixando cair a mesa e soltou um palavrão abafado. Pelo chão de madeira, rolava uma lata de cerveja aberta, deixando para trás um rastro úmido de espuma. Caralho! Exclamou, olhando a poça pegajosa. Que idiota deixou uma lata aqui? Ei! Sasha se animou de repente, pegando o achado. Essa cerveja é da nossa caixa? Dennis congelou, a engrenagem em sua cabeça girando devagar até clicar. Os olhos se arregalaram. Espera aí! A gente tirou do porta-malas, deixou na varanda, e enquanto a gente se banhava, alguém roubou nossa cerveja. Ele apontou para a lata. E pelo jeito, foi o mesmo babaca que deixou aquela bolsa azul. Ultramarinha, completou. Nataka cruzando os braços. Mas que lógica é essa? Dennis cerrou os punhos. Roubar a cerveja e deixar a bolsa com os documentos? Lógica simples, respondeu a morena de cachos com um sorriso irônico. Ele não conseguiu levar as duas coisas de uma vez. Deixou a bolsa para buscar depois. Não faz sentido, balançou a cabeça o anfitrião. Teria levado a bolsa pro mesmo lugar que escondeu a cerveja e voltado para buscar. Ah, é? Riu Sasha. E você, no lugar dele, o que escolheria? A bolsa ou a cerveja? Dennis hesitou. Suspirou. Tá, concordo. A raiva voltava. Se eu pego esse tal de Kabanov, com essa repa de foto, né?
cutucou Sasha. Melhor nem pegar, murmurou Nataka como se pressentisse algo pior. A descoberta esclarecia o mistério, mas não trazia alívio. O gosto amargo da traição estragava até o aroma do churrasco. Resmungando, os rapazes finalmente posicionaram a mesa debaixo da macieira. Em pouco tempo sua superfície ganhou rodelas de tomate vermelho sangue, pepinos verdes cristal, fatias douradas de pão sírio e uma garrafa de água mineral, cujo suor gelado brilhava à luz da lua. Dennis, ainda à espera do ladrão, pegou o machado da lenha e o deixou ao lado de sua cadeira. O amigo tinha razão, não se enfrentava uma cabeça daquelas de mãos vazias. Sem cerveja, a noite parecia arruinada, pelo menos para alguns. Sasha e Yuka, afastados do grupo, se fundiam em um abraço meio tímido, meio voraz. Pelos risinhos abafados e beijos que soavam como sinos, a falta de álcool não os incomodava nem um pouco. Do outro lado, Dennis e Nataka os observavam, trocando olhares furtivos. Sorte de alguns, suspirou a loira, apoiando a bochecha na palma da mão. Noite, lua, romance, e esse silêncio, acrescentou Dennis quase sonhador. E esse silêncio, repetiu ela, fitando o céu estrelado. Como eu queria que uns braços fortes me abraçassem agora. Ele arrastou a voz, os olhos deslizando sem querer para ela. Eu também. Não diria não a um pouco de calor. Dennis. Yuka se soltou de Sasha de repente, olhando com reprovação. Você é burro. O que foi isso? Nada. Bufou ela, voltando a se aninhar no ombro do namorado. E assim ficaram. Dois felizes. Dois não tão felizes. Os grilos cantavam na grama. As brasas do churrasco esmoreciam, crepitando. Baixinho. Depois da meia-noite, combinaram lavar a louça pela manhã e se dispersaram pelos quartos. Dennis, como bom anfitrião, cedeu o quarto do segundo andar aos namorados, para não atrapalhar. Nataka ficou em um quarto aconchegante, e ele se esticou no sofá da sala, olhando para o teto, ouvindo os ruídos noturnos, acariciando o cabo áspero do machado. A algum lugar longe, uma coruja uivava. Parecia que até a natureza zombava daquela noite mal sucedida, mas estranhamente bela. O sono não vinha. Teimoso, virava as costas como uma criança ofendida, deixando-o sozinho com os sons insistentes. Primeiro, o rangido ritmado e insolente da cama de cima que o fazia cerrar os dentes até doer. Depois, a respiração de Nataka, alta demais no silêncio. Meia hora depois, a porta da sala rangeu. Dennis, a um sussurro feminino, cortou a escuridão. Estou com frio. Você tá de brincadeira? Resmungou ele, enterrando o rosto no travesseiro. Faz 30 graus de dia, caralho. E daí? A voz dela ficou petulante. Eu estou congelando. Tá bom, tá bom. Ele se levantou, espreguiçando-se com um rosnado. Os ossos estalaram. Pelo menos lá em cima, o silêncio reinava. Os amantes finalmente haviam se cansado. No quarto, a penumbra era quebrada apenas pela luz da lua filtrando pela cortina. Nataka estava de lado, joelhos encolhidos. A calcinha de renda preta, ele não pôde evitar notar, realçava a brancura da pele. O cobertor, amassado aos pés como se tivesse sido chutado em um acesso de paixão. E aquela bunda redonda, firme, do tipo que pedia uma palmada, deixando uma marca cor-de-rosa. Dennis engoliu em seco. Puta que pariu, pensou, amargurado. Seus pais tivessem vendido aquele casebre, comprado um BMW para ele, já estaria há muito rodando com alguma gata em vez de... Um suspiro grosso escapou, quase um gemido. Ele se aproximou do armário, pegou um cobertor de lã pesado e, tentando não fazer barulho, cobriu Nataka. Ao se virar para sair, ouviu um farfalhar. Olhou para trás. O cobertor estava no chão, e ela de propósito arqueara ainda mais as costas, oferecendo a pele nua à luz prateada. Meu Deus do céu, sibilou Dennis. Desta vez, ele a cobriu com força, quase enfiando o cobertor até o queixo. Saiu, batendo a porta mais alto que pretendia, orgulhoso de seu gesto nobre. De volta ao sofá, virou-se para a parede, e então a cama de cima rangeu de novo, agora com mais ímpeto, acompanhada de gemidos abafados. Filhos da puta, murmurou, enterrando a cabeça no travesseiro, tapando os ouvidos. Só conseguiu dormir quase de madrugada quando os pássaros já começavam seu coro matinal. Acordou tarde. Quando saiu desgrenhado e com olheiras, o sol já estava a pino. O ar cheirava a rio, grama e ao fantasma do churrasco da noite anterior, que, é claro, havia desaparecido. Sasha e Yuka tinham trabalhado duro, as sobras de carne sumiram, e agora eles varriam migalhas, juntando a louça suja da mesa.
Bom dia, sorriu Yuka, os olhos brilhando. As bochechas coradas, os cabelos levemente despenteados. Parecia ter dormido muito bem. Ei, Danchik, cumprimentou Sasha, alongando os braços com preguiça. Oh, quem foi o porco que comeu de 2 travessas? Dennis franziu a testa. 2 travessas? Éramos 3, mas tinha 4 pratos usados, explicou Yuka, sacudindo-os cachos. E 4 garfos. 4 copos. Que merda é essa? Nataka cruzou os braços intrigada. Não faço ideia, mentiu Dennis, sentindo um calafrio. Porque de repente a noite passada ganhou um novo, e muito mais sinistro, significado. Dennis coçou a nuca, os dedos crispados pela tensão repentina. Uma ideia explodiu em sua mente como um relâmpago, e antes que pudesse impedi-la, Yuka já berrava, os olhos brilhando com a revelação. Eu sei, é aquele cara que roubou nossa cerveja ontem e esqueceu a bolsa. Voltou. De noite comeu nossa comida e foi embora. Resmungou Sasha, os lábios torcidos em um sorriso malicioso. Ou então, alguém te roubou, e você nem percebeu, hein, Danchik? Cala a boca, rosnou Dennis, chutando a bolsa abandonada na varanda com mais força do que pretendia. O couro bateu no chão com um som surdo. Se fosse ele, teria levado a porra da bolsa. Mas não levou. E isso é estranho pra caralho. Esticou os braços sobre a cabeça, bocejando até os olhos lacrimejarem, quando de repente uma pergunta o atingiu como um soco no estômago. Por que diabos ele, o dono da casa, tinha dormido no sofá duro da sala quando lá dentro, na suíte principal, havia uma cama king size, macia como as promessas de um político em ano eleitoral? A dúvida cravou-se em sua mente como uma farpa envenenada. E antes que o bom senso pudesse impedi-lo, Dennis já se movia, os passos ecoando pelos cômodos vazios do casarão. Sua mão fechou-se sobre a maçaneta da porta do quarto. Empurrão. Uma pausa. E então, ele irrompeu de volta para a varanda como se o diabo em pessoa o perseguisse, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Caralho, gente. A voz saiu rouca, quase um sussurro. Tinha mesmo um quarto hóspede aqui ontem. Sasha, ainda deitado na espreguiçadeira com o olhar perdido nas nuvens, soltou um comentário filosófico sem sequer piscar. Bom saber. Pelo menos não temos mais nada para roubarem. Fez uma pausa. Espera. Por que não temos mais nada para roubarem? Yuka pulou da cadeira, os braços agitados como as asas de um pássaro em pânico. Como você sabe que tinha alguém aqui? Porque a cama da suíte está usada. Cuspiu Dennis, o suor escorrendo pela testa. Com um gesto teatral, jogou aos pés deles uma segunda bolsa de viagem. Couro. Impecável, costuras perfeitas, um tom rosa pérola tão ofensivamente feminino que Nataka torceu o nariz como se tivesse cheirado leite azedo. Que cor nojenta, resmungou ela. Seu gosto é duvidoso, Danchik, provocou Sasha, coçando o queixo. Primeiro, um ladrão de cerveja, agora uma misteriosa donzela que esquece a mala e some no ar. Inclinou-se para frente, os olhos brilhando com curiosidade doentia. Vamos dar uma olhada. Não foi preciso insistir. Em segundos, a bolsa estava aberta, seu conteúdo espalhado sobre a mesa de madeira como as entranhas de um segredo dissecado. Frascos de perfume com nomes franceses impronunciáveis. Tubos de cremes que custavam mais que o aluguel de Dennis por 3 meses. Vestidos dobrados com a precisão de um cirurgião. E o mais intrigante de tudo, nada que revelasse a identidade da dona. Nenhum documento. Nenhum celular. Nem mesmo um recibo de supermercado. Amassado no fundo. Puta merda. Sussurrou Sasha, retirando com reverência um par de calcinhas de renda tão delicadas que pareciam tecidas por fadas. Quem usa uma coisa dessas? Deve ser uma deusa, é. Yuka arrebatou o tecido das mãos dele e lhe deu um tapa tão sonoro que os pássaros nas árvores se calaram. E daí que é bonito? Isso é íntimo, seu nojento. Como se você não estivesse babando nelas, resmungou Dennis, lembrando-se da noite em claro e do quanto aquela cama vazia o havia torturado. Mas falando sério, apontou para os frascos. Isso aqui deve custar uma fortuna. Ah, é? Sasha ergueu uma sobrancelha. Aquela toalha de papel ali na TV. Custa mais que tudo isso junto. Com ela eu faço 10 calcinhas iguais e ainda sobra para comprar um BMW. Que romântico! Yuka revirou os olhos, mas seus dedos já exploravam os frascos de perfume. Eu fico com a maquiagem. E isso não é roubo? Dennis coçou a cabeça, desconfortável. Roubo é deixar a bolsa jogada no meio do mato, retrucou Sasha, enfiando um frasco de colônia no bolso. Se ela quisesse de volta, não teria sumido como
Cinderela depois da meia-noite. Talvez a gente devesse procurar por ela, sugeriu Dennis, mais por princípios que por real preocupação. Pra quê? Sasha riu, esquivando-se quando Yuka fez menção de bater nele. Novamente. Pra ver como ficam nela essas calcinhas de 40 mil? Não é pra mim, seu idiota, rosnou Dennis. Asterisco é pra você, Dan Chic, interrompeu Yuka subitamente doce, os dedos brincando com os cachos de Sasha. Você tá sozinho demais. Uma garota misteriosa, uma noite de paixão. Ela deu um tapinha no traseiro do namorado que soltaram um guincho exagerado. Vai lá na beira do rio, procura por ela. A gente dá uma olhada. Aqui em cima. 40 minutos, avisou Sasha, com um sorriso que não prometia nada de bom. No máximo. Dennis os encarou, sentindo o peso da sugestão, ou melhor, da ordem disfarçada. Filhos da puta. Mas com um resmungo pegou uma toalha e se dirigiu à trilha que levava ao rio, amaldiçoando mentalmente o casal e sua falta de vergonha. Assim que a figura de Dennis desapareceu atrás das árvores, Sasha virou-se para Yuka com um movimento tão rápido que ela nem teve tempo de protestar. Sua mão fechou-se em torno do pulso dela, arrastando-a para dentro da casa. Sasha. Ela fingiu indignação, mas o riso já borbulhava em sua garganta. Esquece a louça, murmurou ele, os lábios já colados ao pescoço dela, enquanto os dedos lutavam com o fecho do sutiã. Ninguém vai roubar nada agora. Subiram as escadas aos tropeços, deixando para trás um rastro de roupas como migalhas de pão em um conto de fadas pervertido. Mas no topo, o destino decidiu brincar com eles. Os cordões dos shorts de Sasha haviam se transformado em um nó marinho tão aperfeitado que até um escoteiro choraria. Ele puxava, suava, xingava enquanto Yuka ria, as mãos enroladas em sua nuca. Tão ansioso? Provocou ela, beijando no canto da boca. Sasha apenas grunhiu em resposta, a frustração dando lugar a uma força descomunal. Com um puxão brutal, a corda arrebentou, seguido de um estalo seco que ecoou pelo corredor vazio. Merda! Ele olhou para o pedaço de tecido em sua mão, o rosto pálido. Isso era da minha mãe. Depois você conserta. Yuka o puxou para perto, mas de repente congelou os olhos arregalados. Espera. O quê? Sasha tentou beijá-la novamente. Agora não, amor. Depois a gente discute sua crise existencial. Não é isso. Ela se soltou, os pés nos batendo no chão gelado. Como a gente chegou aqui? O sorriso de Sasha desapareceu. De carro, Ué respondeu, apontando para a janela, onde a granza branca repousava solitária entre a grama alta. Você tá brincando? Eu me lembro do carro. Yuka cruzou os braços, a voz trêmula. Mas quem tava dirigindo, Sasha? O silêncio que se seguiu foi tão denso que parecia sólido. Sasha engoliu em seco. Eu não sei. Seus dedos crispavam a borda do cobertor. Eu nem tenho carteira. Yuka recuou, os olhos úmidos. O que tá acontecendo com a gente? Sua voz quebrou. Eu não me lembro de nada depois do churrasco. Só sei que acordei aqui. E agora tem isso. Ela apontou para a bolsa rosa e uma cama usada e um quarto pessoa que não existe. Sasha tentou puxá-la de volta, mas ela se esquivou. Calma, Yuka. A gente veio ontem, remember? Nadou no rio, comeu, bebeu. Quem nos trouxe então? Ela gritou, as lágrimas escorrendo. Quem tava dirigindo? Ele se sentou na cama, de repente envelhecido 10 anos. As rugas ao redor dos olhos aprofundaram-se. Boa pergunta, murmurou, coçando a orelha como se pudesse arrancar a resposta. De dentro do crânio. Lembrava-se de empacotar as coisas, da mentira contada aos pais. Vou para um acampamento da escola, mãe. Lembrava-se da empolgação de 2 dias sozinho. Com Yuka, longe dos olhares curiosos, das regras, das expectativas. Primeiro termine a faculdade, arrume um emprego, suba na carreira, e depois você pode ter diversão. Mas e se, quando finalmente chegasse lá, não sobrasse nada para ser vivido? Trabalhar só para depois se permitir olhar para as garotas? Essa pergunta o esmagou. Como um peso morto. Ele se lembrava de entrarem no carro, sim, a memória era nítida demais para ser inventada. Os dois se espremiam no banco de trás, colados um no outro, as mãos explorando territórios proibidos, os suspiros abafados pelo som do motor. Mas quem porra estava dirigindo? A pergunta o golpeou com tanta força que sentiu o crânio estalar por dentro. Fechou os olhos, revirando cada detalhe, um riso, um gesto, a cor dos cabelos do motorista. Nada, só um vazio escuro, como se alguém tivesse apagado aquele trecho de propósito. Foi você que nos trouxe?
Perguntou, a voz trêmula, os dedos apertando o lençol. Yuka soltou uma risada seca, quase ofensiva. Eu? Dirigir? Sania, eu não sei nem trocar um pneu. Era verdade. E a ideia era ridícula. Como eles teriam se amassado no banco de trás se ela estivesse ao volante? A lógica o esmagou como um martelo. Merda. Tá bom, tá bom. Ele acenou com as mãos como se pudesse afastar o absurdo da situação. Se não fui eu e não foi você, então tinha um terceiro aqui. Um caralho. De um terceiro. Os olhos de Yuka se iluminaram de repente, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada dentro dela. As fotos. Ela gritou, batendo a palma na testa com tanta força que ele se assustou. Ontem eu tirei um monte. Com certeza tem alguma coisa do motorista. Sasha olhou como se ela fosse uma deusa descendo do Olimpo. Você é um gênio, K. Um puto gênio. Mas o sorriso que tentou dar saía torto, como se os músculos do rosto tivessem esquecido como funcionavam. Me passa seu celular, agora. Vamos ver isso logo. Yuka hesitou. Os dedos brincaram com a barra do lençol, os olhos fugiram dos dele. Quando finalmente falou, a voz era um sussurro envergonhado. Tá nos meus shorts. Sasha piscou. E, eles estão lá embaixo. Um silêncio. E daí? Ele soltou como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. Desce e pega. Ué, mas Yuka não se mexeu. Pelo contrário, encolheu-se ainda mais no canto da cama. Os joelhos pressionados contra o peito, os dedos cravados na própria pele. Eu não consigo, Sasha. O tom era tão carregado de terror que algo gelado desceu pela sua espinha. O quê? E se? Ela engoliu em seco, os olhos brilhando com algo que não era medo, era pânico. E se quem nos trouxe aqui ainda tá lá, esperando? A imagem invadiu a mente de Sasha como um golpe. O corredor escuro, o rangido das tábuas do assoalho, uma sombra se movendo atrás dele. O ar ficou pesado, como se alguém tivesse sugado todo o oxigênio da sala. Tá brincando, né? A voz saiu rouca, falsa. Você quer que eu vá? Yuka o encarou, os lábios trêmulos, e por um segundo ele viu não a garota confiante, que o havia arrastado para aquela cama horas antes, mas uma criança apavorada. Por favor, ela sussurrou. Sasha soltou uma risada amarga, seca como papel de lixa. Ah, claro. Porque eu sou o homem, né? O herói que desce sozinho para enfrentar o monstro enquanto você fica aqui, toda feminista e tal. Os olhos de Yuka faíscaram. Não é isso e você sabe, a voz dela cortou o ar como uma lâmina. Ou você vai buscar meu celular, ou da próxima vez vai ter que se virar com a Dunka Kulakova. Ele a encarou, sentindo o sangue ferver. Maldita seja. Tá bom, resmungou, catando as calças do chão. Mas os shorts, sem elástico, sem nada que o segurasse, escorregaram pelos quadris antes que ele desse 2 passos. Ficou ali em pé, só de cueca, olhando para o tecido amarfanhado aos seus pés. Perfeito, murmurou, observando seu reflexo no espelho empoeirado. O retrato ideal para um encontro com um psicopata, seminu, armado só com a corda solta dos shorts e um grito de guerra patético. Yuka riu, mas o som era agudo, quebrado. O medo dela era contagioso. Sasha respirou fundo, fez o sinal da cruz por via das dúvidas e se lançou em direção à porta. O corredor engoliu seus passos. Yuka ficou sozinha. A parede fria contra suas costas era a única coisa que a impedia de desmoronar. Aquele quarto, que minutos antes parecia um refúgio, agora pulsava com sombras ameaçadoras. Cada rangido da casa antiga a fazia estremecer. Era Sasha descendo as escadas? Ou outra coisa? Os dedos se cravaram no lençol, as unhas deixando marcas. E se ele não voltar? E se lá embaixo tiver alguém de verdade? O silêncio se esticou, elástico, sufocante. Cada segundo era uma eternidade. Até que não aguentou mais. Com um gesto de nojo, pegou os shorts masculinos jogados no chão, estranhos, alheios, fedendo a suor e algo mais, algo que revirou seu estômago, e os deixou cair de novo, levantando uma nuvem de poeira. Uma ideia a atingiu como um raio. Me drogaram. Me arrastaram pra cá. E não sei o que mais fizeram comigo. Os lábios tremeram num não mudo, enquanto os dedos se agarravam à borda da comoda, os olhos vasculhando o quarto em busca de uma arma, qualquer coisa. A estátua de ferro fundido, uma ninfa de gosto duvidoso com o nariz quebrado, pesava mais do que parecia. Bom, peso era segurança. A escada para o andar de baixo parecia não ter fim. Cada degrau rangia como um aviso. Os shorts rosas estavam onde haviam sido jogados, uma mancha viva no tapete. Gasto. O celular brilhava no bolso, uma tábua de salvação. 112, operadora 74. Qual a emergência?
A voz no telefone era calma demais, como as de filme ruim. Me ajudem, o sussurro arranhou sua garganta, junto com algo que parecia um pedaço de vidro. Há alguém com você? A mulher perguntou, profissional distante. Yuka virou a cabeça. No espelho do armário, um rosto pálido, os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados. Uma marca roxa no ombro. Quando estendeu a mão, a figura no reflexo repetiu o movimento. Acalme-se, disse a operadora. Qual é o seu nome? Os nomes giraram em sua cabeça como folhas mortas. Yulia, Lena, Kátia. Eu não sei, ela confessou, e o terror a engoliu por completo. A estátua escorregou de seus dedos suados, batendo no chão com um baque surdo. Como é que eu me chamo? Yuka perguntou ao vazio, deslizando para o chão, enquanto as sombras se fechavam ao seu redor.